E ele usou essa palavra ainda. Ele falou: o meu irmão seguiu o mesmo padrão do pai. E eu tive o mesmo padrão que a minha mãe, o Jonas. E é só isso que eu quero trazer. Não vou falar de ninguém e tal. Eu quero trazer do padrão que ele mesmo falou sobre a história dele. A mãe foi. A mãe, acho que ela engravidou em uma noite dele. Em uma noite onde ela teve relação com um cara, ela engravidou, teve ele sozinha, foi mãe solteira. E esse padrão se repetiu exatamente com ele. Ele teve um relacionamento ali de uma noite com uma pessoa que ele nem sabia que ele tinha um filho. E depois ele ficou sabendo que ele tinha um filho. E a mãe foi mãe solteira. Ele foi descobrir, sei lá quando. Também não sei detalhes, tá, gente? Mas eu só quero aqui trazer pra você entender como o padrão se repete. A gente que não percebe. O padrão se repete até que você, que tá com a consciência, rompa esse padrão. Você veio aqui, e eu tô falando aqui como consciência também. Nós viemos aqui, enquanto consciências aqui, porque você não tá aqui à toa, para romper este padrão, para romper qualquer padrões, qualquer padrão. E aí, ele falou, olha só, aí a mãe dele teve um filho, e com outro cara, um irmão, e esse cara era envolvido com drogas, o pai era envolvido com drogas. E o irmão cresceu no meio do caos, porque parece que o cara também batia nela, enfim, era um caos. E essa criança nasceu no meio desse caos. Irmãos completamente diferentes, percebe? E pra qual caminho que esse irmão seguiu? Palavras dele, ele falou assim, o meu irmão seguiu exatamente o caminho do pai dele. O caminho das drogas, ele fez exatamente o que o pai fazia. Ele começou a pegar coisas dentro de casa e para vender, e enfim. E me parece, eu não me lembro o que ele falou do destino do padrasto, né? Até então, mas o irmão tá no céu. O irmão, entendeu? Desviveu. Então, percebe o padrão? Ele só seguiu um padrão do qual ele conhecia. Então a gente precisa fazer escolhas. A gente tem escolha. Eu sei que o padrão leva a gente é automático de comportamento. A gente tem essa tendência. Não quer dizer que a gente é levado, talvez, mas a gente tem escolha. Através de conhecimentos como esse, por exemplo, de fazer diferente. A gente tem escolha sim. É uma crença limitante, às vezes, que você acha que não tive escolha, eu nasci. Olha na merda que eu nasci. Olha quem foram os meus pais. Você não sabe da minha vida, Stephanie. É o que eu mais, é o que eu mais escuto, não, mas eu escuto muito isso, sabe? E era coisas que eu falava também. Ah, essa menina aí. Ela tá falando porque ela não tá na minha pele. Ela tá falando porque ela não sabe da minha vida. E é justamente isso, sabe? Que às vezes a gente se engana nesse paradigma, nesse programa que tá rodando na nossa cabeça de sempre a mesma coisa. E aí você acredita que não dá pra mudar. Olha aqui, Stephanie, você não tá enxergando? E é exatamente porque você acredita nisso que você não consegue sair desse lugar. Expanda a sua consciência. Expanda a sua consciência. Voltando. Porque eu achei muito interessante ele falar disso. E ele usou essa palavra ainda. Ele falou: o meu irmão seguiu o mesmo padrão do pai. E eu tive o mesmo padrão que a minha mãe. Ele fez exatamente, percebe? Foi a mãe dele, não foi nem o pai. A gente não, né, não tem essa de gênero, né? De tal. Ele seguiu o mesmo caminho da mãe. Engravidou uma pessoa. Entendeu? A pessoa lá foi mãe solteira. Agora que ele tá se relacionando com o filho, ou seja, ele rompeu o padrão. Só que o quê? Vai ter gatilhos, vai ter coisa ali que, sei lá, pode levar ele talvez a abandonar de novo ali a criança. Como foi com ele. Então ele precisa agir diferente, escolher diferente, tá entendendo? É só pra que você se identifique, tá? Que eu não tenho nada a ver com a vida dele, não tenho nada a ver. É a minha vida, vamos cuidar da nossa vida. Só pra que trazer aqui pra você se identificar, tá? Quando nos vemos obcecados pelos aspectos das sombras de outras pessoas, é porque elas também tocam as nossas.
Estamos acostumados a pensar que não podemos nos ver, a menos que seja no espelho. Mas é verdade apenas em certo aspecto. O fato é que podemos sim nos ver. E em cores, ao prestar atenção no que observamos em outras pessoas. Somos programados para projetar em outras pessoas. Olha só, somos programados para projetar em outras pessoas as qualidades que não conseguimos ver em nós. Quando a gente fala, você é maravilhosa, nossa, você é incrível, você é luz. Você é essa pessoa. Porque é um programa. Eu não consigo enxergar em você aquilo que não existe em mim. E o lado, entre aspas, né? Nossa, tá estourada a luz aqui. E o lado negativo também é verdadeiro. Não é algo ruim. Fazemos isso o tempo todo. A projeção é um mecanismo de defesa involuntária do ego. Em vez de reconhecer as qualidades que desgostamos em nós, as projetamos em outra pessoa. Projetamos nos pais, nos filhos, nos amigos, ou até melhor, nas pessoas famosas que nem conhecemos. Nossa senhora, acabou de me cair uma ficha agora, que eu tava só... Ai. Por isso que, eu não assisti, essa edição eu não tô assistindo, né, Big Brother, mas acho que foi em 2020, eu acho, que eu vi. Foi na pandemia, acho que todo mundo, né, viu. Mas eu vi, mas eu trouxe como uma análise, porque o comportamento humano, pra mim, me fascina. Porque eu quero entender o que eu tô projetando nessa pessoa, pra julgar ela, ou pra achar ela legal, ou pra achar ela... boa, de certa forma. Porque existe algo em mim também. Aqui, aquilo que julgamos ou condenamos no outro é uma parte rejeitada de nós mesmos. Quando estamos em meio à projeção, parece que estamos vendo a outra pessoa, mas na realidade estamos vendo aspectos ocultos de nós mesmos. Aqueles em quem projetamos detêm partes de uma obscuridade rejeitada, assim como partes de uma luz ignorada. Simultaneamente, tememos de nossa indignidade como de nossa grandeza. Inconscientemente, transferimos essas características para outra pessoa em vez de tomar posse delas. Peraí, isso aqui me pertence também. Peraí, eu vou ocupar meu lugar. Não. A gente tem a tendência a olhar para outra pessoa, a apontar o dedo ou nos sentirmos pequenos diante daquela pessoa. Você já experimentou o poder da projeção milhares de vezes em sua vida? Você entra em uma sala e subitamente se sente atraído por alguém. Começa a conversar com a pessoa, passa a lhe contar coisas de que gosta, de que desgosta e que não combinam com as suas. Subitamente aquela pessoa lhe parece diferente. O transe da projeção foi rompido. Olha só, a pessoa começa a te contar coisas das quais ela gosta e de que desgosta. Só que essas coisas não combinam com você. Não combinam com as suas. Aí é assim mesmo, gente, não é? Aí subitamente aquela pessoa lhe parece diferente. Não sei não. Tem alguma coisa que não tá batendo, não é? O transe da projeção foi rompido. E você a vê sobre uma luz totalmente diferente. Se um instante depois ela por acaso mencionar que pode lhe arranjar ingressos para assistir um jogo que você está louco para ver, ou se disser que conhece alguém que pode ajudá-lo com o seu projeto, você pode novamente enxergá-lo sobre uma luz favorável. É verdade. Gente, é muito real isso. Porque às vezes você tem uma ideia, é uma ideia pré-concebida. Aquilo que ela gosta ou desgosta, não, como é que fala? Não se relacionou com aquilo que você, com os registros que você tem, com as memórias, com as ideias que você tem sobre aquilo que é bom ou ruim ali pra ela. É sobre isso. São as ideias, são a sua percepção interna, como diz na PNL, sabe? Enfim, a conversa volta aos trilhos, mas no instante seguinte, ela começa a dizer nomes e quando subitamente ela o faz, se lembrar de seu sogro, olha só. E quando ela
É muito isso, gente. E quando ela o faz, se lembrar de seu sogro snob, você fica repugnado. Na realidade, nada mudou naquela pessoa, exceto, olha isso que eu tô trazendo isso. Ai, gente, a consciência, ela, cara, esse momento de eureka, esse momento do putz, por isso que eu falo putz, bingo, é uma ativação, sabe? Por isso que eu falo, cara, é como um download, assim, caindo, ó, pf, sabe? Aí a cabeça explode, assim, ó, pf, porque é exatamente isso. Nada mudou naquela pessoa. Nada. É o que ela falou. E aí a sua percepção sobre ela. Nada mudou naquela pessoa. O que mudou foi a sua percepção sobre ela. Esse é o poder da projeção. Se compreender esse fenômeno, entenderá por que pode amar alguém em um minuto e no minuto seguinte achar a pessoa insuportavelmente irritante. Puta que eu pariu, hein? A parte obscura de nós, que repudiamos, se apresenta continuamente através da tela dos que estão ao nosso redor. Talvez possamos ver a nossa submissão na mãe, a ganância do pai, a preguiça do marido, a retidão nos políticos. A projeção soa assim. Ela é egocêntrica. Ele é tão cheio de si. Outro dia eu falei no meu Instagram, né? Como as posturas da gestão emocional, né? O quanto às vezes a gente justamente projeta isso nas pessoas, né? Ai, fulano se acha. Cara, se ache também. E é justamente isso. Ai, fulano é tão cheio de si, né? Ele se acha. Aí você vai de novo. Mas que idiota! Nossa, aquele fulano é um fracassado. A projeção explica por que 5 irmãos criados sobre o mesmo teto dão diferentes relatos sobre os seus pais. Um acha isso, o outro acha aquilo, o outro acha tal coisa, não é? Atribuem-lhe um conjunto diferente de pontos fortes e fracos, lembrando-se deles com características distintas. Em geral, é difícil reconhecer o próprio comportamento ruim, porque estamos sempre projetando nos outros. Quanto mais convencidos ficamos dos atos errôneos alheios, é provável que mais sejamos culpados pelos mesmos erros. A.D., que trabalha no bar de um conhecido restaurante, seguia: as partes que tentamos evitar podem estar longe da nossa visão. Porém, não importa. Elas existem como parte do nosso campo energético. É o que eu falo de campo emocional inconsciente. Gente, é tudo a mesma coisa. Por favor, por favor. Segue aqui essa linha de raciocínio. Todo mundo fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes para atingir vários níveis de consciência. Os comportamentos e sentimentos com os quais não nos sentimos em paz sempre encontram uma tela onde se projetar. E podemos ter certeza de que isso está acontecendo quando sentimos uma carga emocional na presença de outra pessoa. É onde a gente procura a si mesmo. Puta que pariu, hein? Imagine possuir 100 saídas elétricas em seu peito. É isso, né? Energia, né? Imagine possuir 100 saídas elétricas em seu peito. Cada uma delas representa uma qualidade diferente. As qualidades que você reconhece e abraça estão vedadas. Estão aqui guardadinhas. São seguras, né? Não há corrente elétrica passando por elas. Mas as qualidades com as quais você não se sente à vontade, aquelas que você não assume, essas sim têm corrente. Então, quando outras pessoas aparecem e refletem em você uma imagem do eu indesejado, você se torna reativo, bélico. Eis um exemplo. Uma vez namorei um homem que achava ligeiramente gordo. Ela escreve aqui rechonchudo. Rechonchudo, gordo. Meio fora de forma. Após namorar por alguns meses, notei que, em qualquer lugar a que fôssemos, ele sempre apontava um cara acima do peso, barrigudo ou com as calças caindo. Um dia, conforme caminhávamos pelo aeroporto, a caminho de uma viagem romântica, ele apontou o dedo na direção de um homem que jamais veria novamente e comentou comigo: mas que relaxado! Por que você acha que esse cara não se cuida? Nossa senhora, hein, gente? Finalmente, não consegui ficar de boca fechada.
e juntei coragem para lhe dizer que estava apenas projetando as próprias preocupações com o peso em pobres homens gordos que ele nem conhecia. Sugeri que, em vez de ficar apontando aos outros, ele deveria ir além. Achei que ele tropeçaria na escada rolante ao olhar para a barriga estufada como se fosse pela primeira vez. O rosto dele murchou conforme se deu conta de que também carregava uma dúzia de quilos indesejados. Constrangido, timidamente, me perguntou se, de fato, se parecia com os outros homens. Temendo arruinar a minha diversão de final de semana, menti e disse que ele talvez não tivesse tão ruim quanto os outros, mas havia diversos lugares para onde poderia olhar quando estivéssemos em público. Portanto, isso deveria significar que até certo ponto ele realmente queria assumir o próprio corpo e mudar a forma como se apresentava ao mundo, e não estaria tão ligado nessa questão. Quando estamos julgando alguém, nunca pensamos de fato sobre nós. Porém, uma vez que compreendemos por que apontamos o dedo, podemos começar a nos desvencilhar de nossas projeções e julgamentos vorazes a respeito dos outros. Precisamos lembrar o velho ditado: se você viu, é porque também tem. Se você viu, é porque também tem. Se negamos a raiva ou nos sentimos desconfortáveis com ela, nossos olhos automaticamente buscarão pessoas zangadas. Tá aqui o que eu falei sobre as pessoas preguiçosas que eu falava no meu trabalho, né? Se eu nego a preguiça, se eu nego a leveza, se eu nego a alegria, a leveza de levar a vida, né? Que eu negava, eu me sentia muito confortável, muito desconfortável, muito indignada, os meus olhos automaticamente buscarão por pessoas do mesmo tipo, do qual eu achava que eu trabalhava dobrado, eu trabalhava por elas. Eu trabalhava dobrado, porque aquela pessoa tava fazendo corpo mole. Puta que eu pariu, hein? Se estamos secretamente mentindo ou nos julgando por termos mentido no passado, ficaremos aborrecidos com a desonestidade dos outros. Em meus anos de liderança de